Por favor, abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 2. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite que tem um propósito de animá-los. Tá? Êxodo, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos ler alguns textos, aqui no livro de Êxodo, no capítulo 2, no capítulo 3, depois no capítulo 40, sobre a vida de Moisés. Eu peço que você preste atenção enquanto acompanha a leitura. Êxodo capítulo 2 diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche de drumo. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu o bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu tive das águas. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizava. Viu também os egípcios espancaram os hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Capítulo 3. A partir do versículo 10. Perdão, a partir do versículo 9, diz: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu me envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Agora vamos ao capítulo 40. Versículo 33 em diante. Finalmente, Moisés armou um pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguesse. De dia, a nuvem ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia na nuvem a vista de toda a nação de Israel em todas as suas
viagens. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Vamos orar mais uma vez? Pai, essa é a Tua palavra, nós estamos diante dela. Nesta noite pedimos que o Teu Espírito ministre ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje pela manhã eu falava sobre resiliência. Mesmo que tenha sido uma palavra muito breve, essa palavra pela manhã me trouxe a inspiração para que eu pudesse compartilhar sobre o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 40 do livro de Êxodo, porções e situações vividas pelo servo Moisés. E a minha intenção nessa noite é tentar localizar a nossa própria vida dentro do contexto da vida de Moisés. Porque eu posso ser bem franco com vocês, se Moisés vivesse em nossos dias, alguns iriam aconselhar ao Moisés que ele procurasse rapidamente uma terapia, fosse com um psicanalista, ou então com um gestaltista, ou então com um TCC, para trabalhar coisas em seu caráter, em sua própria vida, porque os eventos que os textos que lemos nos mostram, eles refletem sobre a vida de Moisés com uma força muito grande, e me parece que tudo poderia contribuir para que Moisés pudesse ter sido o pior dos homens. E quando nós vemos nesse primeiro momento Moisés nascendo exatamente em um período onde a coisa estava complicada no Egito. Havia a promessa de um rei que surgiria, um libertador que surgiria. Então o faraó dá a ordem que as crianças de 2 anos para baixo deveriam ser mortas. E é nesse período que a mãe de Moisés dá à luz, segundo o que a Bíblia diz, a um menino muito lindo, a um menino bonito. E ela cuidou daquela criança durante 3 meses. E não podemos esconder mais a história, o texto vai nos dizer que ela pegou um cestinho, colocou ali, betume, um tubo de betume, fechou direitinho, colocou o menino dentro daquele cesto e colocou no rio. Quando lemos assim, podemos pensar que de repente era uma situação inusitada, a mãe tinha que fazer aquilo, mas qual era o problema de repente ela colocar aquele menino num cestinho, num rio, já que a sua irmã ficou observando para ver o que aconteceria? Mas quando nós estudamos um pouquinho sobre o rio Nilo, nós vamos descobrir que aquele rio, aquele espaço de águas, continha crocodilos. A vida daquele menino foi posta à prova. A sua mãe o colocou de fato nas mãos de Deus, para que Deus pudesse conduzir a vida daquele pequenino. E a história vai nos dizer que em determinado momento as criadas da filha do faraó contemplam o cestinho. Ela então manda que elas possam entrar e pegá-lo, e quando ela abre, o neném está ali chorando. A menina chega e pergunta se porventura não quer que chame alguém lá dos hebreus para cuidar daquela criança, e a verdade é que a mãe de Moisés vai cuidar dele e ainda recebe por isso. Depois a história vai nos dizer que esse menino se tornou um homem, e então nesse momento da história ele resolve ir onde estavam seus irmãos e contempla o sofrimento deles. Mais uma etapa na vida de Moisés. Ele vai separar a briga de um judeu e um egípcio, e ele acaba matando o egípcio. Enterra na areia, achando que ninguém tinha visto. No outro dia, 2 judeus estão lutando, ele vai tentar conciliar aquela situação, e um deles diz: quem te constitui o juiz entre nós? Você quer me matar como fez com o egípcio homem? Moisés então entende que
tinha se descoberto o que ele fez e foge do deserto, vai embora. E se inicia um novo ciclo na vida de Moisés. Ele agora tem que abandonar as artes egípcias durante 40 anos. Como diz o livro de Atos, capítulo 7, Moisés era um homem poderoso em palavras e obras. Eu já disse aqui, mas é importante repetir. O faraó da época entendia que Moisés era um homem indicado para assumir o seu posto, visto que ele construíra cidades, que ele era um homem extremamente inteligente e hábil. Moisés foge e vai fazer algo que para o egípcio é terrível, vai cuidar de ovelhas. Até que então o Senhor o chama da sarça e fala com ele que estava ouvindo o clamor do seu povo no Egito e diz: eu escolhi você para você ir lá. E ele vai contender com Deus, vocês conhecem a história. E lá no capítulo 40, então, nós vamos ver o desfecho da vida de Moisés e do seu ministério. Quando ele então pega aquele tabernáculo e a glória do Senhor inunda aquele ambiente, e aquilo ali nada mais é do que a confirmação da ação de Deus sobre a vida de Moisés e sobre o seu ministério. Nessa noite eu quero dizer para você, meus amados, quero dizer a vocês, meus amados, que nós não devemos desistir nunca. Existem muitas pessoas que desistiram, que abandonaram seus ministérios, que abandonaram o caminho, que deram as costas ao Senhor. Não tem mais a motivação necessária para continuar a caminhada, porque entenderam de alguma forma que um problema os abateu. E isso tirou então a sua motivação. Alguns se entregaram completamente e já não têm mais forças de se erguer de onde está. Amados, à luz do que vemos aqui nas Escrituras, quando a nossa vida e o nosso destino é dirigido pelo Espírito Santo do Senhor, quando a nossa vida é dirigida pelo próprio Deus, nada dá errado, por mais que pensemos que alguma coisa está errada. Nós poderíamos pensar então que os pais de Moisés poderiam dizer: mas por que o Senhor nos deu a condição de ter um menino tão bonito? Mas não é isso que eles falam. Ao contrário, eles percebem que aquele menino é um menino especial, é um menino diferente. Há algo nele que inspira os seus pais. E quando aquela mãe, no alto dos 3 meses de vida daquela criança, faz o que fez, ela tem convicção de que o Senhor estaria guiando a vida e o destino de Moisés. Quando esse menino retorna pelas mãos de Miriam, por ordem da filha de Faraó, Moisés vai ser cuidado por sua mãe, por sua própria mãe, mas quando ele chega num determinado momento da vida, da sua história, ele tem que ser levado de novo à casa de Faraó, para a filha de Faraó para adotar. Então eu fico pensando, em primeiro lugar, como foi complicado para aquela criança se afastar de sua mãe. Muitas vezes nós não percebemos, irmãos, mas existem crianças que sofrem terrivelmente pelo trauma da separação, mesmo que elas tenham 3 meses de vida. E isso marca e atravessa a criança de uma forma extraordinária. Uma criança no ventre de sua mãe, ela recebe todos os impulsos, vamos dizer assim, de emoções. Se sua mãe leva um susto, essa criança recebe essa descarga. Se há momentos de alegria, de tristeza na vida dessa mãe, essa criança está recebendo também esses impulsos. Logo pós-nascimento, o aconchego da mãe, o leite materno,